Olá, me chamo Débora Figueiredo, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates e hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa Semana da Coluna. Entramos hoje na segunda aula, onde nós estaremos conversando sobre as principais lesões, que acontecem na coluna. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as dores de uma maneira específica. Como já vimos na aula passada, a nossa coluna ela tem várias estruturas. Tem a parte óssea, tem a parte de disco, a parte da medula também e tem a parte muscular. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa parte muscular, tá? Porque está associado com algumas lesões que acontecem na nossa coluna. E uma das perguntas que nós recebemos é qual é a causa, né? Qual é a causa, por exemplo, de uma dor na coluna? Essa causa normalmente ela está ligada, na maioria das vezes, com a fraqueza muscular. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente tem ali uma deficiência na musculatura. A nossa musculatura ela não está tão forte para sustentar aquela coluna. Como vocês viram, na aula passada, são vários ossos empilhados um em cima do outro. Para que haja um equilíbrio, para que esse osso ele consiga ficar ali na posição que ele deve ficar, nós precisamos ter músculos fortes para segurar ele. Então, assim, se a nossa musculatura está comprometida, muito provavelmente a gente vai ter algum tipo de lesão na coluna, certo? Alguma alteração, alguma patologia. Então, o primeiro fator, ele é da nossa musculatura estar um pouco mais fraca, A musculatura, ela não está sustentando a coluna como deveria estar. E o que pode causar isso? Sedentarismo. Então, a falta de você fazer uma atividade física, que fortaleça essa coluna, é um dos principais motivos. Por quê? Porque causa essa fraqueza muscular. E daí vem aquela ideia, Por exemplo, mas eu fico muito tempo sentado e eu sinto dor. Eu fico muito tempo em pé, eu sinto dor. Ou então eu não consigo sustentar minha coluna de uma forma reta, Eu tô ali retinho e do nada eu já sinto a minha coluna desabando. Tudo isso está ligado com a sua condição muscular. Tudo isso está ligado com a força muscular da sua coluna, certo? Outro ponto importante também em relação a causas pode ser a questão de impacto na coluna, Tanto por um baque, uma queda ou até mesmo acidentes. Pode também acontecer por degenerações, então assim, pode acontecer do seu disco, ele perder um pouco da estrutura dele, Então ele perde a altura. Isso é também uma das causas de dores na coluna, que causam lesões, no caso, na coluna. Podemos também falar sobre a questão da má postura, tá? Então, a má postura, ela também é um fator. Então, nós podemos também citar a questão da má postura, que é como eu falei para vocês ainda há pouco. A sua musculatura, ela não consegue aguentar a sua coluna e aí acaba muitas vezes desabando e você fica o dia todo nessa posição, Ou até mesmo tentando ali fazer a força de manter a coluna mais reta. Então, tudo isso pode ser uma causa de gerar alterações na coluna, certo? Tensões musculares, então, às vezes, aquela pessoa que a musculatura dela é muito rígida, muito travada, sabe? Que tem vários pontos de tensão ali, aquelas pessoas que só de você tocar nessa região, ela já sente dor, então a gente vê que tem ali uma rigidez muscular, Tanto muscular quanto facial também. Então, esses são uma das principais causas que afetam a nossa coluna, certo? Então, assim, você desenvolver uma dor na coluna não é algo que acontece, sabe? Não é simplesmente, de repente eu vou começar a ter dor na coluna. Não. Normalmente a dor, ela já é a consequência. Para chegar até ela, tem todo um processo, tem todo um estilo de vida, tem coisas que você faz no seu dia a dia que prejudicam, forma de dormir, forma de levantar, forma de carregar peso. Então, assim, tudo isso influencia. O nosso corpo, nós precisamos entender que o nosso corpo, ele não é regiões isoladas. Então, por exemplo, eu tenho dor na coluna e começou agora, de repente, não. O nosso corpo, ele trabalha todo interligado, ele trabalha todo em conjunto. Então, muitas vezes, essa dor na coluna, ela tá ligada
muitas vezes pode acontecer um problema lá no seu pé, um desnível no seu quadril ou uma questão no seu joelho que está afetando essa coluna. Então a gente precisa entender que nós temos que cuidar do corpo como um todo. Isso nós vamos falar mais na aula de tratamento, tá? Mas eu já quero que vocês tenham isso em mente, que não é, de repente começou a sentir a minha coluna. Não, aquela dor, ela já é uma consequência de algo que vinha há muito tempo, tá? Então, uma fraqueza muscular de muito tempo, uma má postura, essas outras causas, como nós já comentamos com vocês.